Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento, à luz do Espírito Santo, o dom da sabedoria, para que esta palavra agora escutada e meditada nos ajude no fortalecimento interior diante das tentações que também enfrentamos. Amém. Irmãos e irmãs, com uma celebração de quarta-feira de cinzas, iniciamos este grande itinerário que nos acompanhará até o domingo de Ramos, quando abriremos a semana mais importante para a nossa fé, a Semana Santa, celebrando nela o mistério pascal de Cristo. E como este mistério é o centro da nossa fé, a Quaresma tem esta finalidade de nos preparar bem para vivermos a Páscoa de nosso Senhor. E a cada domingo deste tempo quaresmal, teremos a graça de uma palavra forte
que vem nos falar ao coração e vem nos propor um caminho para que nós também sejamos capazes de vivê-lo com bastante intensidade. A igreja sempre nos presenteia com este evangelho o relato das tentações de Jesus, para que nós tenhamos uma luz a nos iluminar diante das tentações que enfrentamos a cada dia, e cada qual sabe a sua. E é necessário agora que a acolhida da palavra nos fortaleça, para que não seja a tentação ou as tentações darem a última palavra, mas que seja a força do Senhor em nós a vencer as nossas tentações. Portanto, a pedagogia que vai nos orientar nesta manhã de hoje é a do texto, este que nós acabamos de ouvir. Então, se você tem o Evangelho em mãos, eu te convido a retomá-lo. Tomaremos agora os 2 primeiros versículos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos esses 2 versículos? Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. ali Foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. Então nós partimos do batismo, que marca o início da vida pública de Jesus. No momento em que Jesus é batizado, nós temos uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus. A voz que diz: este é o meu filho amado, nele eu coloco todo o meu bem-querer. O Espírito que vem em forma de pomba, e Jesus, o filho amado, sendo batizado. Este acontecimento abre uma nova fase da vida de Jesus que nós conhecemos como vida pública. E o batismo evidencia a sua unção como Messias, para que ele pudesse de fato cumprir tudo aquilo que o Pai lhe confiou. Partindo daí, estando cheio do Espírito Santo, Jesus é conduzido para o deserto. Da abundância do Rio Jordão, fonte de vida, para o deserto, caminho da solidão, da secura, da provação e também das tentações. Jesus não vai sozinho para o deserto. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E nós, na nossa travessia do Jordão para o deserto, precisamos querer, desejar a presença do Espírito Santo em nós. E no deserto, ele era guiado pelo próprio Espírito. O deserto era uma realidade que pertencia à história do povo do Antigo Testamento. Então, quando o povo estava desviando do seu caminho, o Senhor os conduz para o deserto, porque é no deserto aonde Deus poderá falar ao coração do seu povo. Diante da escravidão do Egito, Deus liberta por meio de Moisés, mas o povo peregrina 40 anos pelo deserto. E agora Jesus, no início da sua vida pública, é conduzido ao deserto. Porém, revestido da força do Espírito, ele não teme o deserto, mesmo diante de todos os acontecimentos que lá se darão. E para que nós entendamos
não tenhamos medo do deserto, mas façamos esta travessia cheios do Espírito Santo. E lá, no deserto, Jesus foi tentado. Nós poderíamos nos perguntar, qual o sentido das tentações na vida de Jesus, se ele era Deus, o Filho amado do Pai? De acordo com a teologia católica, só pode ser redimido aquilo que é assumido. E se a missão de Jesus, principalmente agora evidenciada na sua vida pública, era redimir a humanidade dos seus pecados, Jesus descerá aos abismos mais profundos da humanidade, aonde ela também é tentada, para que, assumindo todas as suas fragilidades, as suas tentações e, consequentemente, os seus pecados, esta humanidade pudesse ser salva, ser elevada à casa do Pai, aonde nós não poderíamos chegar com as nossas próprias forças. Lembre-se, só pode ser redimido aquilo que é assumido. Então Jesus assume no nosso lugar as nossas tentações para vencê-las e para nos ajudar no entendimento e na compreensão da palavra. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Não tenha medo das suas tentações. Não dê a elas a munição de comando na sua vida, mas permita nesta quaresma uma experiência íntima e profunda com Jesus, que te fortalecerá para que nele você também seja capaz de vencê-las. E agora, nos disse o texto, que Jesus, ficando lá 40 dias, então, o número 40 tem uma simbologia na Escritura. Ele é considerado um tempo longo, é considerado o tempo de uma geração. O povo de Deus ficou no deserto peregrinando 40 anos. Moisés fica sobre o monte 40 dias. Então, esta numeração simboliza uma realidade que é demorada, para que nós entendamos o que Jesus passou no momento das tentações. E estando lá, Jesus sentiu fome. É muito interessante porque quando Deus assume a nossa condição humana, Ele assume na totalidade do que ela é. Então, sendo Deus, mas agora na condição humana, Ele sente o que todos nós sentimos: a carestia, a necessidade, a fome. E vai ser diante da necessidade que o diabo entra em cena. E entenda que na nossa vida não é diferente. O diabo fica esperando uma necessidade para começar a agir. E o Evangelho nos apontou 3 tentações que Jesus enfrentou e venceu. E agora nós vamos a cada uma delas. Pegue aí o seu texto bíblico novamente. Tomemos os versículos 3 e 4. Vamos ler juntos? O diabo disse então a Jesus: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. Olha que interessante a pedagogia que o texto nos apresenta
deste embate entre Jesus e o diabo. Primeiro elemento, o da dúvida. Se tu és. Ele não afirma, mas ele levanta uma pergunta, uma hipótese. E na maioria das vezes, quando nós passamos pela carestia, pela necessidade, pelas provações, pela doença, pelas percas, a tendência é que nós também sejamos provocados e questionados sobre a existência de Deus. Será que Deus existe? Será que Ele age de tal forma como eu ouço pelas Escrituras, como eu já pude ver pelo meu caminho de fé? Lembre que quem aciona esse dispositivo da dúvida sobre a existência de Deus no Evangelho é quem? O diabo. E na nossa vida não é diferente. Depois, se nós lermos todo o Novo Testamento, somente o Pai chama Jesus de filho. Faça essa experiência, leia os 4 evangelhos. E agora vem o diabo chamando Jesus de quê? De filho. Lá no batismo, quando João batiza Jesus, o céu se abre, vem a pomba como um sinal do Espírito, e a voz do divino Pai Eterno que diz: este é o meu Filho amado. Qual é o lugar que o diabo quer ocupar na vida de Jesus? O lugar do Pai. Portanto, as suas propostas irão nesta direção. E todas as vezes que nós também somos tentados, o diabo quer ocupar na nossa vida o lugar que é do divino Pai Eterno. E agora Jesus vai nos ensinar como lidar com esta realidade e o que fazer diante dela. Como o diabo é astuto, ele vai dizer: se tu és filho de Deus, você tem o poder de transformar pedra em pão. A tentação parte da necessidade de Jesus. Ele estava com fome. Jesus tinha o poder? Tinha. Mas a voz que Jesus obedece não é a voz do diabo, a voz que Jesus obedece é a do Pai. Então, por mais que ele tivesse poder, e nós podemos ver isso adiante, quando temos uma grande multidão, Jesus multiplica os pães, todos comem, são saciados e ainda sobram 12 cestos. Por quê? Porque o lugar de Jesus não é diante do diabo para obedecê-lo, mas o lugar de Jesus é diante da vontade do Pai, a única palavra na qual ele obedece. E diante da sua carestia, diante da sua necessidade, Jesus não quer dar provas do seu poder e de quem ele era, porque quem lhe falava não acreditava nele. Somente aquele que não acredita é que pede provas. Se és filho de Deus, transforma esta pedra em pão. E esse conteúdo é de bastante atualidade para a nossa vida, porque de repente corremos o risco de pedir provas a Deus. Na sua caminhada de fé, em algum momento você já chegou a este ponto, aonde Deus deveria te provar que Ele é Deus? Olha
quem pede prova? O diabo. Se és filho, transforme a pedra em pão. E hoje nós vivemos diante de uma cultura da gastronomia, do consumo, do fast food, do iFood e de tantos outros foods da vida, que remetem a esta fome da humanidade, mas que não é apenas uma fome da barriga, que se pode saciar com um prato de comida, mas que remete a uma fome mais profunda, que é a fome do coração. E hoje nós precisamos entender que diante dela, a fome não deverá ser o diabo a nos provocar, mas sejamos dóceis à força da palavra, daquele que se fez alimento, daquele que se fez solidário à fome humana. As bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados. Na última ceia, Jesus se dá como alimento, como o pão, que agora hoje, sacramento da Eucaristia, é capaz de alimentar o coração de cada homem e de cada mulher, porque não será a voz do diabo a dar o comando a Jesus, mas será a voz do Pai. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantas vezes, diante da sua fome, você também foi tentado? Encontre no Evangelho de hoje a força e a orientação para a sua vida. Vamos à segunda tentação, voltemos ao texto, versículos 5, 6. Vamos ler juntos? O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Continuemos. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Força, igreja. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. O diabo é custoso, gente, e ele não desiste na primeira. Como ele viu que Jesus foi resistente diante da fome e não cedeu ao tentador, ele agora vai atiçar um pouquinho mais. Ele vai intensificar o poder da tentação. Leva Jesus para o ponto mais alto. Elevação. Vamos colocar por cima. Mostra todos os reinos e mente, dizendo: tudo isso me foi entregue. Eu tenho todo o poder e toda a glória. E se você se prostrar em adoração a mim, tudo isso lhe será dado. Como diz o povo mais antigo, o diabo é o pai da mentira. Bento XVI, em seu livro Jesus de Nazaré, vai dizer algo bem interessante sobre esse trecho. Meditando as tentações, Bento diz: o diabo não chega com uma proposta feia, mas ele pega a mentira
traveste de verdade para que seja tentadora, apetitosa, e apresenta como algo bom. Então é tudo meu, se você se prostrar, me adorar, será seu, porque eu posso te dar. Então a tentação no primeiro momento parece uma coisa boa, por isso que a gente cai, porque se fosse apresentada tal como ela é, o nosso senso crítico não permitiria que nós escolhêssemos. E partindo daí, o diabo fará o mesmo com Jesus. Ele sabia que Jesus era o Messias. E o povo judeu esperava um Messias político. Um Messias que reinaria com o seu poder, fazendo do povo judeu o povo mais forte e mais importante de todas as nações. Então lhe apresenta os reinos, lhe apresenta o poder. Mas a finalidade, ocupar o lugar do Pai. Queria que Jesus se prostrasse o adorando. E este lugar é o lugar de quem na vida de Jesus? O lugar do Pai. Mais uma vez. E agora, a tentação nos provoca a uma reflexão para a nossa vida. Diante das propostas de poder, que muitas vezes batem à nossa porta, de uma elevação que te promete todos os reinos deste mundo, como você reage? Qual é a sua adesão? Eu lhes dizia na quarta-feira de cinzas, que o tempo da quaresma é um tempo oportuno para a educação das vontades, para a educação dos afetos, para uma educação interior, porque é aí que o diabo cutuca, aonde você toma a decisão, aonde está a sede da sua vontade, aonde estão os seus afetos. E se nós não tivermos uma pedagogia educativa das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos afetos, nós cairemos muito fácil diante da tentação que parece no primeiro momento ser algo muito bom, mas sendo mentira, depois que experimentamos ou caímos, percebemos a fundura do buraco aonde estamos. Então é necessário que hoje a palavra nos provoque. Como Jesus foi capaz de entender a glória e o poder que lhe poderia ser dado era apenas aquele que o Pai lhe concederia, e não do diabo. E hoje, diante de tantos conflitos, diante de tantas guerras, em busca do poder, diante da política, da ambição humana, é necessário que esta palavra também nos incomode. É necessário que esta palavra também nos confronte diante das decisões que devemos tomar a cada momento, diante das propostas que nos chegam, nos oferecendo glória e poder, e ao mesmo tempo termos a sabedoria de Jesus, porque estava cheio do Espírito Santo. E qual é a forma que Jesus utiliza para responder cada uma das tentações? Vocês observaram? Qual é a arma de Jesus para vencer a tentação? A palavra de Deus. Cada uma das tentações, Jesus responde dizendo: a Escritura diz. A Escritura diz.
A Escritura diz. Use esta arma nos embates que você tem com as suas tentações. Esta, a palavra, a Escritura. E aí Jesus responde: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus veio para servir e não para ser servido. Vamos meditar isso na dinâmica do lava-pés na quinta-feira santa. E hoje nós devemos também pedir a conversão do coração diante da nossa ambição de poder e glória, que muitas vezes nos faz cair na tentação do que de fato ter o poder e ter a glória. Se queremos poder e glória, queiramos a glória do Pai, queiramos o poder do Pai na nossa vida e não da do diabo. Se tivermos que nos prostrar para adorar, que nos prostremos para adorarmos a Deus. E hoje, a quem você tem adorado? A quem você tem servido? O tempo de Quaresma é para nos ajudar nesse caminho, nessa reflexão e nessa vivência. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Vamos agora à última tentação. Tomemos agora versículo 9, do 9 ao 12. Vamos lá? Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Minha gente, esse diabo é custoso. Ele percebeu que a força de Jesus nas duas primeiras tentações estava onde? Na palavra. E agora a terceira tentação, o diabo também utilizará a Escritura. Vocês perceberam? A terceira tentação, ele vai utilizar a Escritura. Leva Jesus para a parte mais alta do templo, em Jerusalém. E no Evangelho de Lucas, esse que nós estamos meditando, a última tentação se dá em Jerusalém, porque será lá aonde Jesus cumprirá o fim da sua missão, aonde ele será crucificado e aonde ele aparecerá ressuscitado. E ao mesmo tempo o templo de Jerusalém, que era o lugar mais importante para a fé do povo de Israel. E Jesus, pertencendo à tradição judaica, é levado para onde? Para a parte mais alta do templo de Jerusalém. E agora vem a proposta: se és filho de Deus, como na primeira tentação, você atira-te daqui como um menino levado, que pula para lá e para cá, onde o pai terá a obrigação de te pegar, porque você não é filho, você não tem o seu pai, e ele não é o Todo-Poderoso, então pula daqui como um menino levado e deixe que ele te pegue. Aí o diabo vai para a Escritura, o salmo que nós cantávamos agora há pouco.
Porque Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guarde com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. A palavra de Deus também pode ser instrumentalizada pelo diabo. E hoje o que podemos ver de líderes religiosos e de igrejas instrumentalizando a palavra, agindo pelo demônio e convencendo as pessoas. Dê o seu dízimo, dê o seu carro, dê a sua casa, dê isso, dê aquilo. Hoje o comércio religioso que há dentro das igrejas, inclusive dentro da igreja católica, é necessário que nós saiamos de uma prática religiosa do entretenimento, do pular para lá e para cá, do só querer ser saciado nas coisas deste mundo, do pão que enche a barriga, do milagre que eu estou precisando, do teste que eu faço a Deus, porque se tu és filho de Deus, resolva o problema que eu estou passando, para uma fé madura, para uma fé que seja compreendida na sua essência, e mais do que isso, para que seja vivida também na sua essência. Se o diabo instrumentaliza a palavra, Jesus é o único que tem o poder de dar o verdadeiro significado desta palavra, porque no princípio existia a palavra era Deus, a palavra estava em Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, prólogo segundo João. Então, ele sendo a palavra por excelência do Pai, é o único que tem a autoridade de interpretar esta mesma palavra. O diabo, no máximo, instrumentaliza. E agora, vem a resposta de Jesus, dizendo, a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. O salto de Jesus, o pulo de Jesus, não seria apenas um capricho para atender o comando do diabo. Mas o salto de Jesus seria este salto aqui, ó. Com a sua vida doada, no alto da cruz, ele daria o pulo de alcançar o mais profundo da humanidade ferida e padecente pelo pecado. Ele daria o pulo de voltar ao Sheol, ao vale, à habitação dos mortos, para resgatar todos aqueles que o antecederam. E neste salto de amor, resgatar a todos para a casa do Pai. Esse é o pulo de Jesus. Não é o pulo do alto do templo para agradar o diabo, mas é o pulo de amor que salva a humanidade, que acolhe a todos e que volta lá no princípio da história, desde Adão e Eva, trazendo todos aqueles que o antecederam para a casa do divino Pai eterno. Este é o salto de Jesus. Este é o salto que a Quaresma precisa te ajudar a dar. Este é o salto que eu e você precisamos dar na nossa vida espiritual, na nossa vida comunitária, na nossa vida de fé, na nossa vida em família, no nosso trabalho. O salto de amor de Jesus. Olha como o texto encerra. Vamos ao último versículo, 13. Olha o que está escrito lá.
Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Terminada toda a tentação. Não existe tentação que é eterna. Toda tentação começa e termina. O que é eterno é somente a graça de Deus para a nossa vida, a sua salvação. E nós precisamos ter esta sabedoria na hora que nós somos tentados. Eterno é somente o que o Senhor nos dá. Se a tentação vem do diabo, consequentemente ela não é eterna, ela começa e termina. Mas enquanto ela não termina, o que é que nós precisamos? Do que Jesus acabou de nos ensinar. Porque uma hora ela vai passar, uma hora ela vai terminar. E se eu me fortaleço pela força da palavra, se eu abro meu coração à acolhida do Espírito Santo, se eu permito com que Jesus participe da minha vida, logo lute comigo para que eu possa ter a vitória, como nos diz São Paulo, em Cristo nós somos mais do que vencedores, uma hora a tentação vai embora, ela vai passar. E é necessário que você tenha esta sabedoria, porque a obediência de Jesus não é a voz e ao comando do diabo, mas a obediência de Jesus é a voz do Pai, é a vontade do Pai. E que neste primeiro domingo da Quaresma, todos nós peçamos a graça interior, de uma educação que nos eduque de maneira interior aonde chegam as tentações, para que fortalecidos pela força da palavra, sejamos capazes de vencê-las. Sozinho não dou conta, mas com Jesus a vitória é certa. E é isso que o primeiro domingo da Quaresma tem para te oferecer. Não queira apenas acúmulo de comida, não queira apenas acúmulo de poder, e não queira apenas uma religião alienada, mas queira a graça da abundância do pão vivo descido do céu. Queira a graça de uma verdadeira adoração, de um coração que se abre e que se prostra diante do Deus Altíssimo e verdadeiro para adorá-lo. E queira uma obediência a esta palavra, que te dê a força para o salto de amor, como foi o salto de Jesus. Então vamos encerrar esse momento pedindo esta graça. Por um instante pense, como é que está a sua vida? Quais são os seus propósitos para esta Quaresma? Quais são as suas tentações? Apresente agora a Jesus todas elas. E vai dizendo: Senhor, me ajude diante das minhas tentações. Eu te apresento as minhas fraquezas, os meus afetos e as minhas vontades desordenadas, que muitas vezes me levam a aderir à tentação. Mas hoje, Senhor, eu quero a graça do Teu Espírito, eu quero a Tua força na minha vida, Jesus. Eu quero a Tua palavra, porque ela é capaz de vencer toda tentação. Dai-me esta graça, Jesus. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Vai repetindo isso. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Reze com o salmista.
Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, liberta-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, liberta-me, Senhor Jesus. Salva-me, salva-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Salva-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, salva-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, salva-me, Senhor